nigga, you fucking fight back. Flamengo, porque o Flamengo está com um cargo vago. Currículos, por favor, mandem lá pro Landim, pro Marcos Braz. Você quer ser treinador, mande seu currículo. O Flamengo está procurando um treinador. As informações dão conta de que Jorge Jesus é o primeiro nome na lista, de que já teria havido uma primeira conversa entre as partes. O Jorge Jesus se mostra interessado, mas ele tem um contrato a cumprir. É verdade que o contrato está no final. O Fenerbahçe, inclusive, fez uma proposta ao Jorge Jesus para que ele renovasse o seu contrato por mais uma temporada. E o duro é que, apesar de final de contrato, o Fenerbahçe ainda tem 2 títulos em disputa lá no Campeonato Turco, né? No futebol turco. O Campeonato Turco e a Copa da Turquia, equivalente aqui à nossa Copa do Brasil. Então, é uma situação complicada para o treinador, né? Para sair nesse momento, Paulo. Abrir mão desses 2 títulos e deixar o time na mão na reta final da temporada para assumir um novo projeto, mas ao mesmo tempo talvez perder a oportunidade de voltar para um lugar onde ele se sente bem, como é o Flamengo. O primeiro ponto é o Flamengo, né? Se realmente a direção do Flamengo, todos, né, já decidiram sobre o nome do Jesus. Pelo que o Eric passou, está praticamente definido que será o primeiro, o plano A. Há também um plano B, né? Ou C, A, B, C e D tem. Sobre Jorge Sampaoli. Teria uma situação um pouco mais favorável pela questão de estar desempregado nesse momento. Foi demitido do Valência no mês passado e como ele tem negócios, residência no Rio de Janeiro, eu falei Valência, não, Sevilha, né? Ele foi demitido do Sevilha. Falei Valência. Foi demitido do Valência. Está ali na Barra, né? E ele... Você falou... Falei Valência, não, foi demitido do Sevilha, não do Valência. E então está à disposição, né? Nunca escondeu um desejo de treinar o Flamengo. Muito, desejo muito, né? Agora, é um cara que, para mim, muito bom treinador, indiscutivelmente, muito bom treinador. Agora, é um cara... sempre pelos lugares onde ele passou, dizem que o dia a dia é muito complicado, né? É uma relação sempre muito truculenta com os dirigentes. E não, na visão do torcedor do Flamengo neste momento, não é o cara mais desejado, né? A torcida, claro, anseia pela volta do Jorge Jesus. Felipe, eu acho que assim, se a gente for só analisar o trabalho do Jorge Jesus, né, do que ele fez no Flamengo, se a gente retomar, né, a gente sempre falava isso aqui, né? Toda vez o Jorge Jesus estava no primeiro plano. E ele teve, agora, a vez passada, se oferecendo ao clube, né? Se ele tem essa possibilidade, se o Flamengo realmente chegar num acordo financeiro com ele, para mim, para mim seria o cara que levaria o Flamengo de novo a estar lá em cima. Pela capacidade de trabalho, pelo conhecimento que ele tem dos jogadores, pela entrega que os jogadores já mostraram a ele, né? Teve um período difícil no começo, mas todos se adaptaram depois porque viram que era um jogo. A gente fala do Diniz e serve para o Jorge Jesus. Quando o atleta vê que ele está evoluindo, crescendo, melhorando, ele vai junto com o treinador, independentemente se tem discussão ou não. O trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, meu amigo, era de se espantar. Ah, mas já tem um tempo? Tem. Os jogadores ficaram mais velhos? Ficaram. Mas o que ele mostrou, não tem como o Flamengo não tentar outra vez. Se o Flamengo tem essa possibilidade... Até para tirar dúvida, exatamente, né? Se existe, porque senão a gente vai ficar aqui 10 anos na TV falando de Jorge Jesus. Todo técnico que vem está comparando. E todo treinador que entra, lá fica com essa pressão. Sim. Cara, você tem que matar, você tem que trazer ele de novo. Se tem essa possibilidade... Cara, o futebol que ele colocou no Flamengo, o torcedor se alimenta com isso. Então, assim, se tem essa possibilidade, na minha opinião, se tem, vai atrás. Faça até o último esforço, porque é um treinador que já mostrou toda a sua capacidade. Cara, eu vou falar por mim. Ele é ídolo da torcida. O que o Flamengo jogava em 2019, a gente que trabalhava no futebol, a gente que trabalha no futebol, era prazer de ir trabalhar jogo do Flamengo, cara. Sim. E quanto tempo o Flamengo não tem isso mais? Aquele time dava gosto de ver. Quanto tempo o Flamengo não tem isso mais? Passou tantos treinadores e não chegou perto disso. Mas tem um dilema aí, né, Paulo? O Jorge Jesus vai quebrar o contrato nesse final? Ele já quebrou com o Flamengo. Pode, mas a situação de hoje que ele tem... Eu acho difícil. Ele tem mais um período para cumprir aí, mais 2 meses, com campeonatos sendo decididos. Ele não está de pernas pro ar na Turquia esperando a banda passar. E outra coisa, Paulo... caso ele diga para a diretoria do Flamengo,
olha, eu topo, mas tem que esperar terminar meu contrato. Vocês vão ter que esperar mais 2 meses. Vale a pena esperar pelo Jorge Jesus? Só uma frasezinha rapidinho, porque meus amigos lá de Portugal já tinham dito que ele era o plano B da seleção brasileira. Se caso o Ancelotti não acertasse com a seleção, ele já estava praticamente definido na seleção brasileira. Agora, se essa possibilidade que você está falando de pagar a multa, se ele deixar para vir só depois também, aí não. O Flamengo não tem tempo para isso. Aí já é um ponto diferente. Eu concordo com o Paulo, é o nome ideal em todos os sentidos. Né? O cara que já deu certo, ele de fato é muito bom. E eu acho que encerraria um ciclo desse elenco, dessa fase do Flamengo, ou pro lado positivo ou pro lado negativo. Se der certo, claro, lindo, maravilhoso, mais uma vez deu certo, mas também, se der errado com o Jorge Jesus, vai ficar nítido que é a hora de mudar as coisas, que alguns jogadores talvez já não estão mais com a idade, né, com o físico, entregando o que já entregaram, ou talvez até a parte anímica mesmo, né? Já ganhei tudo aqui, de repente buscar novos ares, isso acontece. Então acho que seria um nome perfeito, mas é muito difícil, né? O Fenerbahçe é o segundo colocado no Campeonato Turco, com 6 pontos atrás do Galatasaray. Ainda faltam 9 rodadas, se eu não estou errando, mas assim, é menos de 10. Ou seja, tem chance, né? O time tropeçar 2 vezes, e aí você ganhar, e tem o lado da Copa, né? E aí você tem que olhar o lado do Fenerbahçe. Você acha que o Fenerbahçe vai ficar entregando o Jorge Jesus, assim, chegando na reta final? O Fenerbahçe é um clube gigante, cara. Disputando... E é euro lá. Isso, de torcida fanática. Do jeito que o torcedor flamenguista aqui é 10, boa. Do jeito que o torcedor flamenguista aqui é fanático, o turco também é lá no Fenerbahçe, é um time gigante. Exato. Então não é fácil, não é só a questão financeira, enfim. Ele também está num lugar que ele quis ir para lá e deve estar querendo, né, terminar esse trabalho com um título também. Eu não esperaria. É difícil a situação. Fato é também que depois que saiu do Flamengo, o Jorge Jesus não conseguiu engatar um bom trabalho. Trabalho no nível que entregou no Flamengo, né? No Benfica saiu pela porta dos fundos, com a torcida, né, querendo a demissão do Jorge Jesus a qualquer custo. No Fenerbahçe é um trabalho um pouco melhor, mas não conseguiu o principal objetivo, que era se classificar para a Liga dos Campeões da Europa. Não conseguiu. Hoje é o vice-líder do Campeonato Turco, ou seja, ganhar o Campeonato Turco também parece difícil hoje, né? Porque são 6 pontos de diferença. Enfim, não conseguiu fazer os seus times jogarem nem de maneira parecida com o que o Flamengo jogou em 2019. O que eu acho da volta dele, a diferença é que é uma coisa básica. Ele conhece a maioria dos atletas, ele conhece como é a torcida do Flamengo, ele conhece como é lá dentro do Flamengo, o jeito dele trabalhar, de onde tirar dos jogadores. Vai ter menos pressão. Menos pressão, ele vai ter um respaldo do torcedor, porque é a torcida do Flamengo, né? O Sampaoli, por exemplo, vai ter uma pressão enorme. Primeira mudança que ele fizer, a coisa Tite, diferente. Imagina o Tite. Todos têm enfrentado isso desde que o Jorge Jesus saiu. Todos têm enfrentado uma pressão por causa desse ano mágico de 2019 que está no imaginário de Inclusive todos. a diretoria. A diretoria tira uma pressão das pressão costas em cima dela, é enorme e deixa contratando o Jorge Jesus. Se não der certo, aí a culpa é de quem? Dos jogadores, né? Exatamente. Aí, teoricamente... Não vai existir outra possibilidade. Não vai ter outra. Aí eu tô dizendo assim, o Flamengo, cara, o Flamengo, ó, nos últimos anos, Libertadores, o Flamengo chega ao tri da Libertadores, em menos de 3 anos. O Flamengo ganha Campeonato Brasileiro aí a rodo. O Flamengo tá ganhando Copa do Brasil. Os últimos 2 estaduais não ganhou, perdeu pro Fluminense, de fato. Tem 3 meses, vamos fazer 4 meses que o Flamengo foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Não é muita fumaça não, mano. Pra time que... Não, e outro, parece que tá... Quando eu citei Arsenal, o Galatasaray, Borussia Dortmund, tudo, que são times que não vem ganhando nada. E o Flamengo vem ganhando tudo. O Flamengo mete 2-0 no Fluminense. Uma semana depois, toma 4. E se você falar assim pra mim que o Vitor Pereira é um time ruim, esse time que saiu jogando contra o Fluminense é ruim? Três zagueiros bons. Fabrício Bruno, o Léo Pereira, campeão da Libertadores, Davi Luiz, o lateral direito, o Varela, o lateral esquerdo, o menino joga pra caramba. 2 volantes bons. O Ayrton Lucas, você pega o Gerson e o Thiago Maia, Gabigol, Pedro e Cebolinha. Esse time é ruim? Eles escalam um time de merda? Não, mas aí tá... Entendeu o que eu tô falando? Não é possível. Eu vou falar... A opção é o Matheus França, não sei o que outro. Olha o time que saiu jogando. Não é a forma como saiu jogando. Talvez a ali... forma como ele tava armado.
E que foi muito criticado. Aí eu vou ser sincero que eu sempre Com três sou aqui. zagueiros, não. Eu não sou um baita observador de futebol. Qualquer análise que seja feita desse time do Flamengo no domingo passado, ignorando o comportamento indolente dos jogadores, pra mim não dá. É isso aí. Porque não adianta. Pô, você pode montar o sistema tático que for. Sabe o que eu falei pra ele, mano, aqui no Peraí. programa? Sabe o que eu falei pra ele aqui, ó? Eu falei, ó, eu vou te falar que foi o grande problema do Flamengo. O time é bom que saiu jogando. O que faltou, sabe o quê? Foi o empenho de tomar bola, velho. É comprometimento. De Você acha tomar que os bola. volantes do Flamengo não Eu falei, estão tomando bola, né? Não estavam roubando, falei pra você, não estavam roubando bola, tudo muito distante, achando que o jogador do Fluminense ia errar a qualquer momento e ganhar essa bola. Não estavam roubando a bola. Ó, se você pegar o jogo já tá definido, tá 4-0. O Cano dá 4 piques seguidos aos 40 e pouco, 45 do segundo tempo. Ele vai no Felipe Luiz, ele vai no Davi E o Luiz. Cano tem 34 ele volta. anos, hein? Então, era um comprometimento. Ó, o time do Flamengo. Claro. Não é, pô, o time que saiu jogando, ele não escalou Agora, errado. O time no é bom. outro jogo que foi 2-0, nos acréscimos, o Flamengo estava roubando bola lá na área do Fluminense. Depois das trocas que ele fez, inclusive. Até entendo você, o A grande questão é assim, comprometimento de um jogo exato. pro outro. Nesses 8 dias, além do fiasco do segundo tempo ridículo contra o Alcas, a derrota vergonhosa, o que aconteceu? Eu não sei. Estou tentando descobrir. Talvez eu consiga descobrir. Alguém me conte, né? Alguém lá de dentro, porque quem está lá dentro, o Fabinho Soldado tem que saber. O Juan tem que saber, o Carlos Noval tem que saber, o Espírito tem que saber, o Marcos Braz tem que saber. O X9 Porque, tem que saber. porque se você sabe o que está acontecendo lá dentro, por que houve essa desmobilização do elenco? Tem uma raiz, tem um problema. Começou em algum lugar. Isso tem que ser combatido. Que aí não importa o técnico. Não estou falando pelo Vitor Pereira, não. Por qualquer um. Qualquer um. É o clube que sai perdendo. Porque isso nasce em algum lugar. Essa desmobilização. E a declaração do Fabrício Bruno é muito clara. Você percebe a insatisfação. E você percebe o seguinte: tem gente que não está a fim de correr, pelo jeito. Os caras não estão correndo. Aí esse cara. Ou então ele está falando da boca para fora. Não me pareceu, não. Então, foi uma postura absolutamente distante de qualquer padrão de mínimo de competitividade. Eu acrescento. Contra o adversário que estava com fome, jogando tudo, e que passou o trator. 2-5. E ele não corrigiu, você falou. Sim. Seguindo para essa linha que ele não viu o jogo, ele não conseguiu corrigir, não sacou, não percebeu, ok. Essa hipótese existe. Lá no time do Flamengo, no último jogo, não tinha nenhum sub-12. É isso que eu prego. Eu acho que tem jogador com bagagem suficiente para corrigir. Sabe? O cara não está vendo, mas eu jogo 500 partidas, eu estou vendo isso. Vamos fazer isso. No gol do Marcelo, o Marcelo, ele tá com a bola, o Cebolinha vai completamente perdido no combate. Ele tá de costa, viu? E o Gerson, ele dá um carrinho no vácuo ali, ele fica no chão. Aí ele fica livre e faz o gol. Não é que ele estava sozinho passando com a bola, que não tinha ninguém. Tinha jogadores próximos, só que eles não disputaram, ou não disputaram corretamente. Isso é muito claro. Eu até comentei ontem aqui. O Marcelo fez um belo gol. Mas ele não vai encontrar essa moleza, talvez jogo nenhum até o final do ano. Que qualquer adversário vai competir, o cara vai marcar. O cara vai deixar o Marcelo com todo o talento que tem e ficar desfilando com a bola. O Ganso não vai ter o espaço absurdo que teve para meter a bola pro Cano, o Cano entrar sozinho no segundo gol. Aquele gol é uma vergonha. O jogador de futebol que joga numa equipe e toma um gol daquele, primeiro tempo na final. E tem o Santos também. Ele tem que ter, o Santos aceita cada gol ele também. tem que ter vergonha. O Flamengo com um orçamento. Ele sabia que o Benfica não ficaria com ele. O Benfica fez de Flamengo com orçamento de rixa com o Flamengo. Flamengo com orçamento de 1 bilhão. Flamengo com o elenco caro que tem. Ia iniciar, depois de perder uma Libertadores com o Renato Gaúcho de técnico. O Flamengo ia começar a temporada 2012 sem ninguém esperando um técnico. Peraí, aí é muita pretensão do Jorge Jesus. Ele se achar maior que o Flamengo. Me espera 6 meses aí, amigo, que eu já vou. Faça-me um favor. O presidente do Flamengo, se aceitar isso, o Marcos vai aceitar isso, tem que ser todo mundo deposto. Porque nem o Zico o Flamengo tem que esperar 6 meses. Ninguém você pode esperar 6 meses. Não era 6 meses. Entendeu? Ele Lógico que sabia era. ele ia cair. Ele Se sabia ele sabia que ele ia cair, ele podia falar assim: Flamengo, eu tô aqui pela bola 7. Conversa com o Benfica, vamos fazer aqui um acordo em 3 partes e a gente busca uma decisão. Digamos que ele dissesse. Pra mim, teve culpa da diretoria também. Digamos que porque ele o Benfica dissesse. só não liberou antes porque o Flamengo fez todo aquele escarcéu. Não, mas lá. isso foi Não é só o depois. Jorge Jesus. Mas isso foi depois. Isso foi Foi depois. pra jogo, falou pra imprensa. Mas, Thiago, o Benfica Não, o que eu publicou quero uma dizer é que nota. o Flamengo errou também, não foi só o Jorge Jesus. Mas depois. Aquilo ali foi uma atitude infantil derivada do fato dele não querer vir. Que é ridículo também. Claro que é ridículo. O Marco Batianari que está lá em cabine na cidade do Porto fazendo aquele mise-en-scène todo. Mas isso é depois. Se ele fala alguma coisa do tipo, olha, a situação aqui não está, como você está dizendo, aqui não está boa, pode ser que os caras me dispensem, mas eu, digamos, tá? Eu não vou pagar a multa também. Quer mandar embora, manda embora. Ele está com a razão dele. Agora, se vocês conseguirem um acordo com o Benfica que não me prejudique, o Benfica de quanto é a multa? Vamos fazer com uma combinação? O JJ abre mão de um pouquinho, o Benfica abre mão de um pouquinho, o Flamengo paga mais um pouquinho, a gente chega num acordo, você me libera o técnico agora.
vocês estão quase mandando o cara embora, vai acabar tendo que pagar uma multa integral e fica tudo certo para todo mundo. Ele treina o time até, inclusive, nesses jogos aí contra o Porto. Quando chegar no dia 1º de janeiro, vocês rescindem o contrato. Mas ele falou, isso dito pelo João de Deus, não sei o que estou falando, falou publicamente. O Jorge Jesus recebeu os nossos amigos do Flamengo e disse que não vai sair do Benfica agora. Vamos cumprir o contrato. E mais, o Jorge Jesus estava na Liga dos Campeões, tinha um confronto com o Ajax e já tinha eliminado o Barcelona na fase de grupos. E ele... Alguém tem dúvida que o JJ acreditava que podia eliminar o Ajax? Claro que ele acreditava. Como o Benfica, sem ele, eliminou o Ajax. Então ele tinha a Liga dos Campeões. Alguém acha que, assim, que o cara está nas oitavas da Liga dos Campeões, podendo chegar às quartas. O técnico português, um europeu, ele vai sair da Liga dos Campeões para fazer o Campeonato Carioca. Faça-me um favor, né? Aí eu acho que é acreditar no Papai Noel, claro, e ele não está errado, não. Porque ele confiava no taco dele. Ele achava que ia ganhar do Porto. Como agora ganhou esses 2 jogos lá em Fenerbahçe, ganhou uma sobrevida, ia passar pela tempestade. E eu não acho errado. O cara confia no taco dele. Não deu certo. Acabou sendo demitido. Mas ele poderia ter aceitado o Flamengo se ele quisesse. Só que o que o Flamengo oferecia em termos esportivos, obviamente, era muito menos do que ele tinha naquele momento, gente. Desculpa. Por mais que a gente possa gostar aqui das nossas competições, não tem como comparar a oitava de final da Liga dos Campeões, que o planeta Terra todo está acompanhando, hoje tem, né? E o campeonato aqui, locais, ainda mais no início de temporada, com 4 meses de estadual. É isso que ele tinha. Aí, quando ele fala para esperar, é esperar o final do contrato, porque ele esperava o quê? Superar aquela adversidade, seguir trabalhando no Benfica, e ele iria até o final da temporada. Não foi. Foi demitido dias depois. E ele não está errado, também é direito dele. Não tem obrigação nenhuma de vir para lugar nenhum, ele vai para onde ele achar que deve ir. Porque fica parecendo que o cara deve. Não deve nada ao Flamengo, nem o Flamengo é ele. Tem uma história bonita, agora ele volta se ele quiser. A gente não pode perder a noção que nós aqui, América do Sul, temos um alcance, uma visibilidade para o profissional do futebol muito pequeno em relação a qualquer competição europeia. Manchester e Barcelona jogaram a Liga Europa essa temporada. Algum jogo aqui da América do Sul consegue competir com o Manchester United e Barcelona na Liga Europa? Não tem como. Só.